Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que este momento chegue até você como uma brisa suave depois de um dia pesado, como uma luz pequena acesa no quarto quando tudo lá fora já se calou, como um abraço de Deus envolvendo lentamente o seu coração cansado. Nesta noite, antes que você feche os olhos, antes que o silêncio da madrugada encontre os pensamentos que você tentou esconder durante o dia, eu quero te lembrar de uma promessa poderosa do Senhor. Em Jeremias, Deus declara que trará cura e restaurará as feridas do seu povo. E talvez essa palavra seja exatamente o que a sua alma precisava ouvir agora. Porque existem dores que não aparecem no rosto. Existem feridas que ninguém percebe quando você sorri. Existem cicatrizes que você aprendeu a carregar em silêncio, como se fossem parte normal da sua história. Mas fica comigo até o final. Porque nesta oração da noite, nós não vamos apenas pedir descanso para o corpo. Nós vamos apresentar ao Senhor aquelas dores antigas, aquelas lembranças que ainda incomodam, aquelas palavras que feriram, aquelas perdas que partiram algo por dentro, aquelas ansiedades que tentam deitar com você na cama e roubar a sua paz. E eu creio que, enquanto você escuta, Deus pode tocar lugares dentro de você que há muito tempo ninguém consegue alcançar. Talvez você tenha chegado aqui depois de um dia em que precisou ser forte demais. Talvez você tenha conversado com pessoas, cumprido responsabilidades, respondido mensagens, trabalhado, cuidado da casa, cuidado de alguém, resolvido problemas, mas por dentro havia uma parte sua pedindo socorro. E agora, quando a noite chega, quando o barulho diminui, tudo aquilo que foi empurrado para dentro começa a aparecer. O coração fala mais alto. A mente tenta revisar o dia inteiro. A alma pergunta se um dia vai sarar. Mas escute com carinho, Deus não se esqueceu da sua dor. O Senhor não passou distraído pelas suas lágrimas. Ele viu o que você suportou calado. Ele viu aquilo que você não conseguiu explicar para ninguém. Ele conhece a ferida que ainda arde quando alguém toca no assunto. Ele conhece o peso da memória, a saudade que aperta, a culpa que visita, o medo que insiste, a ansiedade que deita antes de você dormir. E nesta noite, a palavra do Senhor vem como bálsamo sobre a sua alma. Ele traz cura, ele restaura feridas, ele levanta aquilo que parecia quebrado demais. Ele entra nos cômodos escuros do coração e acende uma luz onde você já tinha se acostumado a viver no escuro. Se esta oração começar a trazer paz ao seu coração, deixe o seu gostei como uma pequena semente de fé nesta noite. E escreva nos comentários: Deus está curando minhas feridas. Não como uma frase vazia, mas como uma declaração espiritual. Escreva como quem entrega uma dor nas mãos certas. Escreva como quem diz: Senhor, eu não quero dormir carregando sozinho aquilo que o teu amor pode tocar. Antes de orarmos profundamente, imagine comigo uma cena simples. Uma pessoa entra no quarto depois de um dia longo. A casa está silenciosa. Talvez uma luz fraca esteja acesa. O corpo está cansado, mas a mente continua andando de um lado para o outro, como se ainda estivesse presa ao trabalho, às conversas,
aos problemas, às contas, aos diagnósticos, às lembranças, às ausências. Essa pessoa se senta na beira da cama e, por alguns segundos, não sabe nem o que dizer a Deus. Apenas respira. Apenas sente. Apenas existe diante do Senhor. E então, no silêncio daquele quarto, ela percebe algo. Ela não precisa organizar toda a dor para Deus entender. Ela não precisa encontrar palavras perfeitas. Ela não precisa fingir força. Ela pode simplesmente abrir as mãos e dizer: Pai, aqui está. Eu não consigo mais carregar isso sozinho. Talvez essa pessoa seja você nesta noite. Talvez você esteja exatamente nesse lugar interior, sentado por dentro na beira da própria alma, tentando encontrar descanso, tentando encontrar uma explicação, tentando entender por que algumas feridas ainda doem depois de tanto tempo. Mas hoje o Senhor te convida a não transformar essa cama em um lugar de preocupação. Hoje, Ele quer transformar esta noite em um altar de entrega. O lugar onde você costuma lutar com pensamentos pode se tornar o lugar onde Deus começa a curar você. Descansar em Deus nesta noite não significa negar que você foi ferido. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa apagar a memória à força. Descansar em Deus significa permitir que a presença do Senhor toque a lembrança sem deixar que ela continue governando o seu coração. Entregar esta noite ao Senhor não significa abandonar suas responsabilidades. Significa reconhecer que você não foi criado para carregar o peso do mundo enquanto tenta dormir. Dormir em paz não significa que todos os problemas já foram resolvidos. Significa que a sua alma está nas mãos daquele que continua trabalhando até quando você descansa. A palavra diz no Salmo 4:8: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba a beleza dessa promessa. A segurança do salmista não estava na ausência de inimigos, nem na ausência de problemas, nem na certeza de que tudo ao redor estava perfeito. A segurança dele estava no Senhor. E é isso que Deus quer derramar sobre você agora, uma segurança que não depende do silêncio da vida, mas da presença fiel do Pai. Talvez a sua casa esteja silenciosa, mas sua mente esteja gritando. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas seu coração continue em pé, preocupado, vigiando, tentando controlar o amanhã. Talvez você esteja cansado de pensar em tudo que ainda falta, tudo que não deu certo, tudo que você queria ter feito diferente. Mas nesta noite, o Senhor te chama pelo nome e diz: Filho, filha, entregue isso a mim. Jesus também disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas sono, é descanso por dentro. É quando a alma para de se defender o tempo inteiro. É quando o coração entende que não precisa provar nada para ser amado por Deus. É quando você respira fundo e percebe que ainda existe graça para amanhã. Há pessoas ouvindo esta oração que estão carregando feridas de rejeição. Talvez alguém tenha ido embora sem explicar. Talvez alguém tenha prometido ficar e não ficou.
Talvez você tenha sido trocado, ignorado, esquecido, descartado, como se o seu coração não tivesse valor. Mas Deus não te trata como as pessoas te trataram. O Senhor não ama pela metade. O Senhor não se aproxima para depois abandonar. Ele permanece. Ele cuida. Ele sustenta. Ele se inclina para ouvir até aquilo que você não consegue transformar em oração. Há pessoas ouvindo esta oração que foram machucadas por palavras. Palavras ditas dentro de casa. Palavras ditas por alguém que deveria proteger. Palavras ditas em momentos de raiva, mas que ficaram morando na memória por anos. Talvez disseram que você não era suficiente, que não chegaria a lugar nenhum, que era difícil amar você, que você era um peso, que seus sonhos eram pequenos demais ou grandes demais. Mas nesta noite, o Senhor começa a arrancar essas palavras como espinhos da sua alma, porque a voz de Deus é maior do que a voz de quem te feriu. E o que Ele diz sobre você tem mais autoridade do que qualquer sentença humana. Há pessoas que chegaram aqui com dores de família, uma casa que se partiu, um casamento que esfriou, filhos distantes, pais ausentes, irmãos que não se falam, memórias de brigas, separações, abandono emocional, noites em que você queria colo e encontrou silêncio. Mas o Deus que cura feridas também sabe entrar em histórias familiares complicadas. Ele visita raízes. Ele toca gerações. Ele quebra ciclos. Ele restaura aquilo que parecia condenado a se repetir. Há pessoas que carregam feridas espirituais. Talvez você tenha se decepcionado com gente que falava em nome de Deus, mas não refletia o coração de Deus. Talvez você tenha ouvido mais condenação do que graça. Talvez tenha se afastado porque confundiu a falha humana com o caráter do Pai. Mas nesta noite, Deus quer te lembrar, Ele não é a ferida que fizeram em nome dEle. Ele é o médico que se aproxima para curar até essa ferida. O Senhor não veio esmagar a cana quebrada. Ele veio restaurar. Ele não rejeita o coração ferido. Ele o acolhe. Há pessoas enfrentando dores no corpo. Uma enfermidade que cansa. Um diagnóstico que assustou. Um tratamento que parece longo. Uma dor que os outros não veem. Uma fraqueza que mudou sua rotina. No escuro da noite, a doença às vezes parece maior, porque tudo fica silencioso e o medo começa a falar. Mas o Senhor está também no quarto de quem sofre. Ele conhece cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo. Ele conhece o seu cansaço físico e emocional. E enquanto você dorme, Deus continua sendo Deus. O poder dele não se desliga quando seus olhos se fecham. Há pessoas ouvindo com ansiedade. A mente não desacelera. O coração dispara. O pensamento cria cenários, antecipa tragédias, imagina conversas, revive problemas, calcula possibilidades. Talvez você esteja cansado não apenas do dia, mas de pensar tanto. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a paz de Deus começa a visitar a sua mente.
A paz que excede todo entendimento não precisa que tudo esteja explicado para agir. Ela entra mesmo quando existem perguntas. Ela guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Há pessoas com feridas financeiras, contas abertas, dívidas, medo de não conseguir sustentar a casa, vergonha por não estar onde gostaria, preocupação com o aluguel, com a comida, com os filhos, com o trabalho, com o futuro. E à noite, quando todos dormem, talvez você fique acordado fazendo contas que não fecham. Mas o Senhor conhece suas necessidades. Ele não mede o seu valor pela sua conta bancária. Ele não te despreza no tempo da escassez. Ele é Pai provedor e pode abrir portas, dar sabedoria, multiplicar recursos, enviar ajuda e preparar caminhos onde hoje você só vê muro. Há pessoas que carregam culpa, uma decisão do passado, uma palavra que não deveria ter sido dita, uma escolha que trouxe consequências, um erro que parece perseguir você. Talvez você tenha pedido perdão a Deus, mas ainda não conseguiu perdoar a si mesmo. Nesta noite, escute se o Senhor já te lavou. Não continue se aprisionando onde a graça já abriu a porta. Arrependimento verdadeiro não é uma cela eterna. Em Cristo existe recomeço, existe restauração, existe vida nova. E talvez você diga, mas eu ainda sinto, eu ainda lembro, eu ainda choro. Sim, meu irmão, minha irmã, cura não é sempre esquecer. Muitas vezes, cura é lembrar sem sangrar como antes. Cura é olhar para a história e perceber que ela já não tem o mesmo poder sobre você. Cura é permitir que Deus transforme cicatrizes em testemunho, lágrimas em fonte, deserto em lugar de encontro. Agora, antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a fazer algo simples. Se você puder, respire fundo. Inspire devagar. Solte o ar lentamente. Deixe os ombros descerem. Relaxe a mandíbula. Solte as mãos. Se estiver em um lugar seguro, feche os olhos por alguns instantes. Coloque uma das mãos sobre o peito. Como quem diz para a própria alma, acalme-se. Deus está aqui. Não tenha pressa. Esta noite não precisa ser atravessada na correria. Você está diante do Pai. Diga baixinho: se puder, Senhor, eu descanso em Ti. Diga novamente: com o coração, Senhor, eu entrego minhas feridas a Ti. Agora, vamos orar. Pai amado, nesta noite eu me coloco diante de Ti, junto com cada pessoa que chegou até esta oração, carregando dores que talvez ninguém mais conheça. Senhor, Tu sabes o que aconteceu neste dia. Tu sabes o que pesou no coração. Tu sabes o que foi dito, o que foi calado, o que foi suportado em silêncio. Tu conheces as lágrimas que não caíram porque esta pessoa precisou continuar firme. Tu conheces o grito que ficou preso na garganta. Tu conheces o cansaço que não é apenas do corpo, mas da alma. Pai querido, visita agora este quarto, esta casa,
este coração. Que a tua presença entre com mansidão, mas também com autoridade. Entra onde há medo. Entra onde há tristeza. Entra onde há lembrança dolorosa. Entra onde há culpa. Entra onde há ansiedade. Entra onde há solidão. Entra onde há confusão. Entra onde a pessoa já se acostumou a dizer, estou bem. Mesmo não estando. Senhor, a tua palavra diz que tu trazes cura e restauras feridas. Então, nesta noite, nós apresentamos a ti cada ferida aberta, cada cicatriz sensível, cada memória que ainda dói. Toca, Pai, nas feridas causadas por rejeição. Toca nas feridas causadas por abandono. Toca nas feridas causadas por traição. Toca nas feridas causadas por palavras cruéis. Toca nas feridas causadas por perdas inesperadas. Toca nas feridas causadas por injustiças. Toca nas feridas que nasceram dentro da família. Toca nas feridas que vieram de relacionamentos quebrados. Toca nas feridas que esta pessoa nem sabe nomear, mas sente. Senhor, cura aquilo que o tempo apenas cobriu, mas não curou. Cura aquilo que foi empurrado para dentro. Cura aquilo que esta pessoa tentou esquecer trabalhando demais, sorrindo demais, ajudando todo mundo, ocupando a mente, fugindo do silêncio. Nesta noite, não queremos fugir da tua presença. Queremos descansar nela. Queremos permitir que o teu amor alcance os cantos mais escondidos da alma. Pai, há alguém ouvindo agora que se sente quebrado por dentro. Por fora, talvez pareça forte. Talvez todos pensem que está tudo bem. Mas tu sabes, Senhor, tu sabes que quando a porta se fecha, quando o celular fica em silêncio, quando a noite chega, essa pessoa sente o peso de tudo. Então eu peço, envolve esse coração agora. Que a tua paz desça como um cobertor espiritual. Que a tua mão esteja sobre a mente. Que a tua voz seja mais forte do que os pensamentos de medo. Acalma esta mente. Senhor, silencia esta ansiedade. Diminui o volume das preocupações. Interrompe os pensamentos repetitivos. Que toda lembrança que tenta ferir novamente perca força diante da tua presença. Que toda acusação interna seja confrontada pela tua graça. Que toda mentira sobre identidade caia por terra agora. Pai, cura a pessoa que foi rejeitada e passou a acrar que não é digna de amor. Cura a pessoa que foi abandonada e passou a viver esperando que todos também fossem embora. Cura a pessoa que foi traída e agora tem medo de confiar. Cura a pessoa que foi humilhada e passou a duvidar do próprio valor. Cura a pessoa que cresceu ouvindo críticas e hoje não consegue se olhar com ternura. Senhor, substitui as mentiras por verdade. Onde disseram você não vale nada. Que a tua voz diga, você é meu filho amado, minha filha amada. Onde disseram você nunca vai conseguir. Que a tua voz diga, eu estou contigo. Onde disseram, ninguém se importa. Que a tua presença prove, eu nunca te abandonei.
Onde a vergonha criou raízes, derrama graça. Onde o medo levantou muralhas, derrama amor. Onde a tristeza fez morada, derrama consolo. Pai, nesta noite eu oro por quem carrega dores da infância, memórias antigas, ausências, falta de afeto, falta de proteção, palavras duras, ambientes instáveis, medos que começaram cedo demais. Senhor, visita essa criança interior que ainda espera cuidado. Abraça essa parte ferida da história. Mostra que, mesmo quando faltou amor humano, o teu amor estava vendo. Mesmo quando faltou proteção, o Senhor não esqueceu. Mesmo quando ninguém percebeu, o Senhor estava presente. Cura, Pai, os filhos e filhas que cresceram tentando merecer amor. Cura aqueles que aprenderam que precisavam ser perfeitos para serem aceitos. Cura aqueles que hoje se cobram demais, se criticam demais, se culpam demais. Liberta do perfeccionismo que rouba o descanso. Liberta da sensação de nunca ser suficiente. Ensina esta pessoa a descansar, não porque fez tudo certo, mas porque é amada por ti. Senhor, eu oro por quem está enfrentando luto, pela pessoa que perdeu alguém e ainda sente a ausência como uma cadeira vazia na alma, pela pessoa que não pôde se despedir como queria, pela pessoa que guarda saudade no peito e tenta continuar vivendo com uma parte do coração em silêncio. Consola, Pai. Só Tu sabes tocar esse tipo de dor. Só Tu sabes entrar onde as palavras humanas não chegam. Que a Tua presença não apague o amor, mas alivie o sofrimento. Que a lembrança deixe de ser apenas dor e se torne também gratidão, ternura e esperança. Pai, eu oro por mães e pais preocupados com seus filhos nesta noite. Filhos que estão longe. Filhos que se afastaram. Filhos que estão sofrendo. Filhos que tomam decisões difíceis. Filhos que os pais gostariam de proteger, mas não conseguem controlar. Senhor, guarda esses filhos. Vai onde os pais não podem ir. Fala onde a voz dos pais não alcança. Protege nas ruas, nos caminhos, nas amizades, nas escolhas, nos pensamentos. Cobre cada filho e cada filha com a Tua misericórdia. Eu oro também por filhos preocupados com seus pais. Pais doentes. Pais envelhecendo. Pais distantes. Pais difíceis de entender. Famílias cansadas. Relações marcadas por silêncio. Senhor, derrama cura sobre as famílias. Onde há mágoa, começa um processo de perdão. Onde há orgulho, traz humildade. Onde há afastamento, prepara pontes. Onde há feridas antigas, traz restauração no teu tempo e do teu jeito. Guarda esta casa nesta noite, Senhor. Guarda as portas. Guarda as janelas. Guarda cada cômodo. Guarda quem dorme e quem ainda não consegue dormir. Guarda o quarto das crianças. Guarda o leito dos enfermos. Guarda a cozinha, a sala,
os corredores, cada espaço. Que nenhum mal encontre lugar. Que nenhuma angústia domine o ambiente. Que toda a atmosfera pesada seja dissipada pela presença de Jesus. Derrama paz sobre este quarto. Derrama paz sobre esta cama. Derrama paz sobre o travesseiro onde tantas lágrimas já caíram. Derrama paz sobre a mente que tantas vezes lutou sozinha durante a madrugada. Que esta noite seja diferente. Que esta noite seja marcada por descanso. Que esta noite seja visitada pela presença do Espírito Santo. Senhor, cura também o corpo cansado. Toca em quem sente dores. Toca em quem recebeu diagnóstico difícil. Toca em quem espera resultado de exame. Toca em quem toma remédios e ainda sente medo. Toca em quem está fraco. Em quem perdeu energia. Em quem sente que o corpo já não responde como antes. Pai, Tu és o Deus que formou cada detalhe do nosso ser. Restaura o que precisa ser restaurado. Fortalece o que está fraco. Equilibra o que está desordenado. Dá sabedoria aos médicos. Abre caminhos de tratamento. Renova a esperança. Enquanto esta pessoa dorme, Senhor, trabalha no corpo. Trabalha na mente, trabalha na alma. Que o sono não seja apenas uma pausa, mas um lugar de restauração. Que cada respiração durante a noite seja guardada por Ti. Que o coração bata debaixo da Tua proteção. Que o sistema nervoso desacelere. Que os músculos relaxem. Que a mente encontre repouso. Que a alma seja envolvida pela certeza de que não está sozinha. Pai, eu oro por quem está preocupado com dinheiro. Quem não sabe como vai pagar as contas. Quem sente vergonha por estar em dificuldade. Quem perdeu o emprego. Quem está sobrecarregado com dívidas. Quem tem medo do amanhã porque as necessidades parecem maiores do que os recursos. Senhor, entra nessa área também. A Tua cura alcança a ansiedade financeira. A Tua provisão alcança mesas vazias, carteiras apertadas, contas atrasadas e corações aflitos. Dá direção. Dá oportunidade. Dá criatividade. Dá portas abertas. Dá a favor. Dá sabedoria para administrar. Dá coragem para recomeçar. E, acima de tudo, lembra esta pessoa de que o valor dela não está no que possui. Ela é preciosa porque pertence a Ti. Que a escassez não roube sua identidade. Que a pressão financeira não destrua sua paz. Que esta noite ela consiga entregar também as contas, os boletos, os medos e as necessidades nas Tuas mãos. Senhor, eu oro por quem se sente culpado, por quem revive decisões, por quem pensa se eu tivesse feito diferente, talvez minha vida fosse outra. Pai, onde há arrependimento sincero, derrama perdão. Onde há culpa destrutiva, derrama liberdade. Onde há vergonha, derrama graça. Ensina esta pessoa a aprender com o passado sem morar nele. Ensina a reparar o que for possível, mas também a aceitar o perdão que vem de Ti. Em nome de Jesus.
Eu declaro que a culpa não vai deitar com você nesta noite. A vergonha não vai sufocar sua respiração. O passado não vai ter a última palavra sobre o seu futuro. A graça de Deus é maior. O sangue de Jesus é suficiente. A misericórdia do Senhor se renova. E amanhã, pela graça de Deus, haverá a oportunidade de dar mais um passo. Senhor, eu oro por quem foi ferido por injustiças, por quem sofreu e não foi ouvido, por quem tentou explicar a própria dor, mas foi ignorado, por quem foi acusado injustamente, tratado com frieza, esquecido por sistemas, pessoas, autoridades ou ambientes que deveriam proteger. Pai, Tu és o justo juiz. Nada passa despercebido diante dos Teus olhos. Nenhuma lágrima é invisível para Ti. Nenhuma verdade fica escondida para sempre no Teu altar. Nesta noite, ajuda esta pessoa a soltar a amargura sem negar a dor. Ajuda a entregar a necessidade de vingança sem chamar injustiça de normal. Ajuda a descansar, sabendo que Tu és Deus, que Tu vês, que Tu sabes, que Tu ages no tempo certo. Cura o coração que foi endurecido por tanta decepção. Restaura a paz de quem viveu tempo demais tentando provar sua inocência. Seu valor, sua verdade e sua dignidade. Pai, eu oro por quem carrega feridas causadas por promessas quebradas. Pessoas que disseram, eu estarei aqui, e não estiveram. Pessoas que disseram, pode confiar, e depois traíram. Pessoas que prometeram amor, cuidado, fidelidade, amizade, proteção, mas deixaram apenas marcas. Senhor, cura a dificuldade de confiar novamente. Cura o medo de acrar em algo bom. Cura o coração que aprendeu a esperar sempre o pior para não se decepcionar outra vez. Mas lembra esta pessoa, Senhor, que a Tua promessa é diferente. O Senhor não mente. O Senhor não brinca com a nossa esperança. O Senhor não promete para abandonar no meio do caminho. A Tua palavra permanece. O Teu amor permanece. A Tua fidelidade atravessa a noite, atravessa a dor, atravessa as estações difíceis. Ainda que pessoas falhem, Tu continuas fiel. Senhor, eu oro por quem se sente sozinho nesta noite. Talvez a casa esteja cheia, mas o coração esteja vazio. Talvez haja pessoas por perto, mas ninguém realmente perceba o que se passa dentro. Talvez esta pessoa tenha se acostumado a responder, está tudo bem, enquanto por dentro sente vontade de desabar. Pai, visita a solidão. Senta com essa pessoa no silêncio. Que ela perceba, agora, que não está sozinha neste quarto. O Senhor está aqui. O Senhor está perto. O Senhor escuta até o suspiro. Abraça o coração de quem sente falta de alguém. De quem olha para o lado e lembra de uma presença que já não está. De quem sente saudade de uma voz, de um abraço, de uma fase da vida, de uma versão de si mesmo que parecia mais leve. Pai, cura a saudade que virou peso.
Cura a ausência que virou ferida. Mostra que ainda existe vida. Ainda existe propósito. Ainda existe cuidado. Ainda existe amanhã. Senhor, eu oro por quem está cansado de lutar contra a própria mente. Pensamentos que acusam. Pensamentos que assustam. Pensamentos que repetem cenas antigas. Pensamentos que dizem que nada vai mudar. Em nome de Jesus, eu peço que a tua paz entre agora como guarda sobre a mente desta pessoa. Que todo pensamento de destruição perca força. Que todo pensamento de desistência seja interrompido pela esperança. Que toda confusão seja tocada pela luz do Espírito Santo. Acalma esta mente. Senhor, acalma este coração. Acalma este corpo. Acalma esta respiração. Acalma este quarto. Acalma esta noite. Onde havia aperto no peito, derrama alívio. Onde havia nó na garganta, derrama consolo. Onde havia medo do amanhã, derrama confiança. Onde havia tristeza acumulada, derrama ternura. Onde havia inquietação, derrama repouso. Pai, eu oro por quem vive se comparando. Quem olha a vida dos outros e sente que ficou para trás. Quem vê conquistas, casamentos, famílias, carreiras, casas, viagens, sorrisos, e pensa que a própria vida perdeu valor. Senhor, cura as feridas da comparação. Ensina esta pessoa a honrar a própria jornada. Ensina a celebrar sem se diminuir. Ensina a olhar para a própria história com compaixão. O caminho dela não precisa ser igual ao de ninguém para ser abençoado. O tempo dela está nas tuas mãos. A promessa dela não perde valor porque outra pessoa chegou antes. O amor do Senhor não é menor sobre ela porque a vida parece diferente. Pai, devolve contentamento. Devolve gratidão. Devolve alegria simples. Devolve a capacidade de perceber pequenas bênçãos no meio da caminhada. Senhor, eu oro por quem perdeu a esperança depois de muitas decepções. Quem pediu e não viu. Quem esperou e se frustrou. Quem tentou de novo e se machucou de novo. Quem aprendeu a não criar expectativa para não sentir dor. Pai, sopra a esperança outra vez. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança firmada em Ti. Uma esperança que sabe que a vida pode ser difícil, mas Deus continua sendo bom. Uma esperança que não nega as perdas, mas também não decreta o fim da história. Ressuscita sonhos que ainda vêm de Ti. Cura sonhos que precisam ser entregues. Dá novos sonhos onde os antigos se quebraram. Mostra que o futuro ainda pode carregar beleza. Mostra que o amanhã não precisa repetir o pior de ontem. Mostra que a tua misericórdia se renova pela manhã, mesmo quando a noite parece longa. Pai, eu oro por quem foi ferido em ambientes religiosos. Quem ouviu sobre Ti, mas não sentiu amor. Quem ouviu regras, mas não recebeu acolhimento. Quem foi julgado quando precisava de cuidado? Quem foi manipulado quando buscava direção?
quem foi envergonhado quando precisava de graça. Senhor, cura a imagem distorcida que essas experiências deixaram. Mostra o teu verdadeiro coração. Um coração de pai. Um coração santo. Sim, mas cheio de misericórdia. Um coração que corrige sem esmagar, que chama sem humilhar, que restaura sem destruir. Que esta pessoa consiga se aproximar de ti sem medo. Que ela entenda que tu não és como aqueles que falharam. Que ela consiga orar novamente. Que consiga confiar novamente. Que consiga sentir que há lugar para ela na tua presença. Que a fé não seja mais lembrança de ferida, mas caminho de cura. Senhor, eu oro por relacionamentos quebrados, casamentos cansados, noivados interrompidos, amizades perdidas, famílias divididas, pessoas que se amam, mas não sabem mais conversar sem se ferir. Pai, entra com sabedoria, entra com humildade, entra com perdão, entra com verdade. Onde for possível, restaurar. Restaura. Onde for necessário curar separadamente. Cura. Onde houver dependência destrutiva, traz liberdade. Onde houver orgulho, quebranta. Onde houver medo, consola. Onde houver amor ainda vivo, ensina a cuidar. Cura também. Senhor, aqueles que têm medo de amar, pessoas que se fecharam porque doeu demais, pessoas que dizem que estão bem sozinhas, mas no fundo têm medo de serem feridas novamente. Pessoas que sabotam relações boas porque não acram que merecem ser amadas. Pai, restaura a capacidade de receber amor. Restaura a capacidade de confiar com sabedoria. Restaura a capacidade de abrir o coração sem perder a paz. Senhor, eu oro pelas feridas que atravessam gerações. Padrões repetidos dentro das famílias. Ciclos de silêncio, agressividade, vícios, abandono, traição, pobreza, medo, frieza emocional, palavras duras, ausência de afeto. Em nome de Jesus, nós declaramos que a história não precisa continuar do mesmo jeito. O que veio de gerações anteriores pode ser quebrado pelo poder do Senhor. O que foi normalizado pela dor pode ser transformado pela graça. Que esta pessoa não precise repetir o que feriu seus pais. Que os filhos não herdem as mesmas correntes. Que a casa seja visitada por uma nova linguagem, linguagem de bênção, de perdão, de presença, de cuidado, de oração. Senhor, começa uma restauração profunda. Não apenas por... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the
tighter I was holding, the more we... Por uma noite, mas por uma vida inteira. Não apenas em uma pessoa, mas em uma linhagem. Pai, eu oro por quem carrega traumas que não consegue contar. Dores íntimas, memórias difíceis, experiências que trouxeram vergonha, medo ou desconexão de si mesmo. Senhor, toca com delicadeza, não com violência, não com pressa, mas com amor profundo. Que esta pessoa sinta que não precisa se culpar pelo que sofreu. Que ela encontre segurança em Ti. Que o corpo, a mente e a alma sejam restaurados no tempo certo. Com cuidado, com proteção, com caminhos de ajuda, com pessoas certas, com a Tua presença curadora. Cura, Senhor, as áreas onde a dor virou silêncio. Cura onde a vergonha tentou construir identidade. Cura onde o medo roubou liberdade. Cura onde a memória ainda prende. Que o Teu amor entre como luz, não para expor com crueldade, mas para libertar com ternura. Senhor, eu oro por quem trabalha demais e descansa pouco. Quem vive sob pressão. Quem acorda já cansado. Quem sente que precisa dar conta de tudo. Quem tem medo de falhar. Medo de perder o emprego. Medo de decepcionar. Medo de não conseguir acompanhar o ritmo da vida. Pai, nesta noite, ensina esta pessoa a descansar sem culpa. O mundo pode exigir produção constante, mas o Senhor convida ao descanso. O corpo precisa repousar. A mente precisa respirar. A alma precisa voltar ao centro. Que esta noite seja uma pausa santa. Que esta pessoa não leve para o travesseiro todas as cobranças do dia. Que ela consiga dizer, Senhor, fiz o que pude, e o que não pude, eu entrego a Ti. Que ela não se destrua tentando ser tudo para todos. Que ela se lembre de que também é humana. Também precisa de cuidado. Também precisa ser sustentada pela graça. Pai, eu oro por quem está decepcionado consigo mesmo. Quem sente que falhou como pai, como mãe, como filho, como filha, como cônjuge, como amigo, como cristão, como pessoa. Senhor, levanta esse coração. Mostra que reconhecer limites não é o fim. Mostra que ainda há caminho. Mostra que a Tua graça não visita apenas pessoas fortes, ela alcança justamente quem caiu, quem cansou, quem não sabe como continuar. Que nesta noite a pessoa pare de se atacar por dentro. Que ela fale consigo mesma com mais misericórdia. Que ela não confunda arrependimento com autodestruição. Que ela não confunda humildade com ódio de si. Que ela receba do Senhor uma nova oportunidade para caminhar com mais sabedoria. Senhor, agora eu declaro paz sobre esta noite. Eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. Eu declaro que esta casa está debaixo da proteção de Deus. Eu declaro que esta mente não será dominada pela ansiedade. Eu declaro que este coração não será governado pelo medo. Eu declaro que as feridas estão sendo tocadas pela mão do Pai.
Eu declaro que memórias dolorosas perdem força diante da presença de Jesus. Eu declaro que a culpa não terá a última palavra. Eu declaro que a vergonha não definirá esta pessoa. Eu declaro que o abandono não será identidade. Eu declaro que a rejeição não será sentença. Eu declaro que a tristeza não vai engolir a esperança. Eu declaro que Deus está restaurando o que parecia quebrado demais. Eu creio que o Senhor guarda o sono desta pessoa. Eu creio que o Senhor prepara o amanhã enquanto ela descansa. Eu creio que o Senhor visita o quarto, a casa, a família, os pensamentos e os sonhos. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformar dor em testemunho, lágrimas em oração, cansaço em descanso, medo em confiança, noite em lugar de cura. Obrigado, Senhor, porque Tu não desprezas um coração ferido. Obrigado porque Tu não te afastas de quem chora. Obrigado porque Tu recolhes lágrimas que ninguém viu. Obrigado porque Tu entendes silêncios que ninguém soube interpretar. Obrigado porque Tu permaneces quando outros vão embora. Obrigado porque a Tua presença é abrigo. Obrigado porque o Teu amor é remédio. Obrigado porque a Tua palavra é firme. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova. Obrigado porque, mesmo nesta noite, há cura sendo derramada. Em nome de Jesus, que toda inquietação diminua agora. Que todo peso seja colocado aos pés do Senhor. Que toda preocupação com o amanhã seja entregue nas mãos do Pai. Que o corpo relaxe. Que a mente descanse. Que o coração se aquiete. Que a alma respire. Você não precisa resolver tudo nesta noite. Você não precisa entender tudo nesta noite. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Agora, descanse. Deus está cuidando do que você não consegue controlar. Deus está trabalhando onde suas mãos não alcançam. Deus está preparando caminhos que seus olhos ainda não veem. Meu irmão, minha irmã, receba esta paz. Receba descanso. Receba consolo. Receba esperança. Receba cura. Receba a certeza de que o Senhor está aqui. E agora, com o coração mais calmo, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração da noite trouxe paz ao seu coração, você pode apoiar este canal com o seu gostei, com o seu comentário e, se sentir no coração, compartilhando esta mensagem com alguém que precisa dormir em paz na presença de Deus. Às vezes, uma simples oração enviada pelo WhatsApp chega exatamente no momento em que uma pessoa pensava que ninguém se importava. Seja instrumento de consolo. Envie para alguém que está cansado, preocupado, doente
triste ou precisando lembrar que Deus ainda cura feridas. E antes de você dormir, guarde estas 3 frases no coração. Deus está curando minhas feridas. Eu posso descansar, porque o Senhor cuida de mim. Amanhã, a misericórdia de Deus me encontrará novamente. Que o Senhor abençoe a sua noite. Que Ele guarde a sua casa. Que Ele proteja a sua família. Que Ele acalme sua mente. Que Ele envolva o seu corpo em descanso e a sua alma em paz. Que nenhum medo seja maior do que a presença de Deus. Que nenhuma lembrança dolorosa tenha mais força do que o amor do Pai. Que você durma debaixo da proteção do Altíssimo e acorde renovado pela misericórdia do Senhor. Descanse. Deus está aqui. Deus está cuidando de você. Deus não terminou a sua história. Em nome de Jesus. Amém.